Edgar, o inquérito foi aberto. Não haverá mais segredos. Vai ser habitual a presença da polícia aqui. Tio, desculpe. O que foi? A polícia está aqui para fazer perícia aos computadores da empresa e aos contratos. Camila, onde é que tu foste esta manhã? Onde é que eu fui? Como assim? Fui a uma consulta médica. Cristina, será que isso tudo não tem a ver com o deputado? Provavelmente. Eu não sabia que era esse tipo de coisas que nós transportávamos para você. Edgar, tenha calma. Agora sou eu que estou sob investigação. Miúda animada. Passaste o dia inteiro a mexer no telemóvel. Ainda por cima com bem testado. Ainda testaste para aí a rir. Também estás a insinuar o quê? As contas da empresa estão congeladas devido à investigação. Será fácil mexer em algumas peças de modo que favoreçam a si. Está tudo sob o meu controle. Agora só mesmo um milagre vai impedir que haja abertura do processo. Sou apenas uma pessoa desesperada para ajudar a minha família. Se a tua família não mudar a sua maneira de viver, os problemas vão continuar a aparecer. Como assim é preciso pagar a fiança? Não, eu sei que era uma corrida ilegal. Mas não há hipótese ele estar lá assistindo. Entrou com a moto na rua errada, na hora errada. À noite. Então, me diz como é que alguém pode identificar uma moto, cor e modelo, andando a 100 km por hora? Entendi. Ok, eu vou ver o que é preciso para pagar a fiança. Como é que o Duarte se meteu numa coisa dessas? Uma corrida de motas ilegal? O que é que lhe passou na cabeça? Sinceramente, não esperava isso dele. Puxa vida. O Duarte, quem diria, o filhinho perfeito. Camila! Cristina, liga para o Rafael e vê se ele já tem disponível aquele montante que a Justiça liberou para a gente pagar as contas essenciais da empresa. Edgar, não estás a pensar usar esse valor para pagar a caução, a fiança do Duarte? Cristina, nós vamos libertar o meu filho. Só nos vais pôr a todos numa situação pior. Não faças isso, Edgar. Sim, está bem. Então, olha, eu fico a aguardar. Obrigada. Já sei em que esquadra é que ele está. Acho que vou lá tentar falar com ele. Tu podes até ir, mas isso não vai pagar a fiança. Fiança? Estou aguardando aqui o retorno do Pacheco. Ele está procurando alguns contatos e, apesar de tudo que está acontecendo conosco, eu ainda confio nesses contatos. Eu sei que não almoçaram bem, mas tomei um chazinho que vai acalmar. Obrigada, Dulce. Então, mas é mesmo preciso pagar a fiança? Se nada mudar até agora, com certeza. Madalena, e ontem? Onde é que tu foste? Era aquele rapaz das mensagens? Tia, é uma longa história. Mas aquele rapaz com quem me esbarrei por acidente, ele conhece o Dr. Abdul Mansur. Sério? Sim. E conseguiste falar com ele? Consegui. Acredita que ele é cristão e que todas as semanas vai à casa do Miguel fazer lá uma reunião de estudos bíblicos, participar na reunião. E tu foste a essa reunião? Sim, eu fui, mas fui para falar com o advogado, só que ele não se mostrou nada solícito para ajudar-nos. Menos mal. Mas Madalena, tu não te metas com essa gente. Essas pessoas que vão à igreja são todas tontas da cabeça. Madá, querida, a sério. Deixa esse rapaz, não vejas mais esse rapaz e não te envolvas nisso. Tio, precisa de ver esta notícia. O que foi agora? Mas caramba, estão de brincadeira comigo? Eles querem me destruir, veja isso aí. Mas o quê? Herdeiro da Transportes Rocha e Filhos apanhado em corrida ilegal de mota. Foi detido nesta madrugada Duarte Filipe Garcia Rocha, filho do empresário Edgar Rocha, dono da empresa Rocha e Filhos, que é investigado por fazer parte de uma associação criminosa de tráfico de drogas. Edgar presta declarações no inquérito aberto pelo Ministério Público, após ser apreendido um caminhão da transportadora carregando 230 mil comprimidos de ecstasy. Ok, esta parte eu já sei, mas o que interessa... Os escândalos não terminam na casa da família Rocha, que vê a sua credibilidade a desmoronar dia após dia.
Seria a Casa Rocha, na verdade, feita de areia? É o que vamos descobrir nos próximos tempos. Mas quem é um jornalista que faz este tipo de coisas? Como é que eles descobrem isto tão rapidamente? Ai, olha quem está aqui! Então, Dulce. Duarte! Duarte! Graças a Deus. Então, família. Graças a Deus. Pode sentar aí. Bem. Prima. Filhos, Papá. Prazer, sente-se. Não se Cristina. preocupem. Ai, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. Ai. mas como é que isso foi acontecer? Estás bem? Eu estou bem. Não se preocupem. Aqui o Dr. Abdu ajudou-me a sair da prisão. Abdu Mansur, aquele Abdu? É esse mesmo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, Edgar. O prazer é todo meu, doutor. Mas como? Foi o Miguel, ele contou-me tudo. E como levaram o Duarte para uma esquadra que eu conheço bem, eu fui lá ver o que é que podia fazer. Mas Miguel, quem é o Miguel? Foi um rapaz que eu conheci há pouco tempo, ele tem-me ajudado imenso. Olha, foi quem me apresentou ao Dr. Abdul. Porquê que não nos contaste que já tinhas falado com o Dr. Abdul? Porque, na Vai verdade... ser muito importante ter um nome de peso como o seu no nosso processo, doutor. Desculpe, mas eu penso que está a haver aqui um mal-entendido. Eu já não estou a trabalhar em casos destes. Só ajudei o Duarte porque era uma situação simples e pela grande consideração que tenho pelo Miguel. Agradecemos-lhe imenso, doutor. Mas esperem lá. E a fiança? Quando cheguei lá, um jovem de nome Joel já tinha pago a fiança. Eu só tive de preencher alguns documentos e falar com o agente responsável pela detenção. E o senhor não vai poder nos ajudar mais nisso? Infelizmente, não. Tenho os meus motivos. Mas qualquer outra coisa que eu puder ajudar, estarei ao vosso dispor. A Madalena sabe onde me encontrar. Ajudar bem que podia. Pai. Peço desculpa pela reação do meu pai, doutor. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda. Madalena, eu vou ajudar em tudo o que for possível. Só não me quero envolver diretamente com o caso. Peço desculpa, eu não quero ser intrometida, mas isso tem alguma coisa a ver com o facto de ter perdido a sua licença para exercer? Madalena, existem pessoas muito cruéis. Eu fui uma dessas pessoas e fiz muitas coisas das quais não me orgulho. Ajudei muitas pessoas a hoje estarem livres para continuarem a fazer os seus crimes. Ajudei muitos políticos, muitos esquemas. E essas pessoas hoje estão aí fora a matar o povo, roubando dinheiro do Sistema Nacional de Saúde. Por isso, demorou muitos anos a eu me perdoar. E só consegui porque encontrei Jesus. E, como eu me conheço, não quero voltar a entrar nesses processos. Mas o que é que aconteceu? Eu entrei numa sociedade secreta, onde estão políticos, pessoas da alta sociedade, intelectuais, e essas pessoas ajudam-se mutuamente. Lá encontrei um deputado que me ajudou imenso. Só que com o tempo percebi que aquilo não estava certo. Quis sair, já era tarde demais. Eu estava já demasiado envolvido. Isto são apenas miúdas? Isto é criminoso, isto é nojento. Elas podiam ser suas filhas. Desta vez eu não vou participar nisto. Eu acho que o doutor não está a entender. O doutor já está a compactuar com isto. Eu? Como assim? O que é que quer dizer com isso? Doutor, eu tenho imagens suas a sair do local, da casa, onde estes atos ilícitos foram gravados. E essa casa, ela é sua. Você não pode ter feito isso. Doutor. Eu imaginei que o doutor um dia descobriria e queria dar para trás. Doutor, vamos ver se nos entendemos de uma vez por todas. Eu preciso de incriminar o Primeiro-Ministro. O doutor vai me ajudar. Caso contrário, estas informações vão todas para os jornais. Pode ter a certeza. Não precisa dizer qual foi a sua decisão. Todas estas coisas estão a fazer uma catarse na vossa vida. E se tomar a decisão certa, tudo vai ficar melhor. Todos nós temos uma catarse. E um dia vocês vão agradecer por isso ter acontecido. Essa foi a sua catarse? Sim, foi. Mas podes acreditar que hoje estou muito melhor do que estava. E o que importa é que isso me ajudou a encontrar o caminho certo. E tu também estás no caminho certo. Continua. Peço desculpa, doutor, mas quem foi o deputado com quem você se envolveu? Foi o deputado Jorge Travassos. Ele ainda está em funções. Mas um dia a justiça também chegará para ele.
Olha lá, como é que foste parar lá na corrida? Ai, eu sei lá, amada. E uma coisa levou à outra, Sala. Como é que foste lá parar? Falta dinheiro. É uma coisa que eu gosto e vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Pondo a tua vida em risco? Ai, eu sei. Ouve. Desculpa por ontem, tá? Não quis duvidar de ti. Nossas vidas viraram do avesso de um dia para o outro. Talvez esteja na altura de começarmos a ajustar certas coisas. Uma catarse. Estamos a deixar escapar alguma coisa. No Dr. Queiroz, mas já é só uma coisa da investigação. Temos amanhã uma reunião de manhã na empresa. Afinal de contas, perdemos o dia a tratar das tuas cenas, não é? E o Abdul não vai mesmo ajudar? Não. Ele tem os motivos dele, mas eu não o julgo. Olha lá. Tu confias na Camila? Eu não confio em ninguém, mas quais é que são as tuas desconfianças? Tu conheces muito bem a prima que tu tens. E quem quer que seja que esteja a tramar isto contra nós, tem que conhecer muito bem a empresa, as informações, os processos logísticos. Aquela história do papel com a assinatura do pai. Tem que ser alguém próximo. Da nossa tia eu não desconfiaria. Claro. Olha lá. E se nós invadíssemos a conta dela? Eras capaz? Não temos nada a perder? Como é que vais fazer isso? Então, amanhã de manhã, enquanto toda a gente estiver a tomar o pequeno almoço, eu entro no quartel e pego o computador. Mas tens de ter muito cuidado. Cuidadoso é o meu nome do meio. Já vou só buscar a minha mala. Por que é que me estás a ligar? Eu já te disse que vamos nos encontrar e eu vou-te dar a tua parte. Sim, no mesmo local. Eu ligo-te antes de sair. Tchau. É uma reunião com um deputado que eu conheço há muito tempo. Que deputado? Ele chama-se Jorge Travassos, do PSE. Quem foi o deputado com quem você se envolveu? Foi o deputado Jorge Travassos. Ele ainda está em funções, mas um dia a justiça também chegará por ele. Pai, naquele dia, como é que foi a reunião com o deputado? Ele vai nos ajudar. Ele conhece alguns juízes e ele também tem muitos contatos. Você sabe como é esse meio, alguém que conhece alguém que conhece alguém. Então não te preocupes, tá bom? Eu bem sei como funciona esse tipo de pessoas. Tem cuidado, pai, porque nós não sabemos se podemos confiar nele. Mas eu acredito nele. Afinal, ele já nos ajudou imenso. Eu não acredito que ele vai voltar agora atrás na palavra que ele deu. Então, tio, já tem alguma informação para nos dar? Olha, fui informado que a fase de inquérito se encerrou hoje. Isso quer dizer que a qualquer momento um juiz de instrução ou nos absolve ou nos condena. E sobre o testemunho do motorista? Cristina? Sim. Já recebemos aqui um e-mail do Dr. Queiroz com o depoimento do motorista, mas não acrescenta muito àquilo que nós já sabíamos. Ele recebeu a guia, fez a viagem, foi interceptado aqui na Nacional 233 pela GNR perto de Castelo Branco e quando lhe perguntaram qual era a declaração dele, ele disse que desconhecia qual era a carga que levava porque não estava descrito na guia. De quem é que ele poderia ter recebido a guia? Ele também refere isso. Ele diz que quando chegou ao turno dele, o turno da noite,
Tinha o caminhão carregado e a guia na área de trabalho. Achou estranho, mas seguiu. Madalena, essa história é muito estranha. Eu sei, por isso que enviei-te uma mensagem. Sabes que eu gostei imenso quando tu me mandaste uma mensagem. Primeiro eu queria te agradecer novamente. Não precisas agradecer. E segundo, eu tive uma ideia e preciso da tua ajuda. Ai, que medo. Vai, anda, eu conto. Anda, vamos. Vamos. Então, É o quê? lembras-te daquela... Oi, João. Então, mano, estás bem? Estou sim, sim. Não, está tudo bem. Olha, obrigado lá pela tua ajuda na esquadra. Não é sempre que estas coisas acontecem. Desculpa lá. Eu sei, eu sei. Ficaram todos surpreendidos com o teu desempenho. Olha, o quem quer desafiar para teres uma revanche. Olha, eu gosto dessas cenas, como eu te disse, mas as coisas estão complicadas para mim. Eu não posso arranjar mais problemas. Mas o que ofereceu o dobro do valor de ontem e não precisarias devolver-me o dinheiro da fiança. Pensa bem, uma boa oportunidade. Ok, vá, combina lá isso. Eu preciso do dinheiro. Boa, não esperava menos que isso. Mais tarde dou-te notícias, amigo. Vá, tchau, tchau. Até logo. Vamos esperar aqui. Algo me diz para esperar aqui. Tu tens a certeza que esta é a casa do motorista? É o que estava no depoimento. Olha, minha mãe gostou muito de ti. Também gostei muito da tua família e daquela reunião. Afinal não é assim tão mau, pois não? Por incrível que pareça, até gostei. Está bem. Olha, a minha mãe falou que quer te convidar para ir lá jantar a casa. Ok? Não te sintas pressionado, ok? Ela gosta de fazer isso com toda a gente. É só a tua mãe que quer, não é? Nunca saberás. Algum problema, doutor? Edgar, este é o nosso problema. A empresa de entrega da droga é uma empresa fantasma. Vão investigar, é claro, é óbvio. Tem nomes fictícios e isso é investigação, como é claro, é evidente, vai dar em nada. Agora, tem um pormenor importante, Edgar. É que encontraram neste contrato uma assinatura feita por si com a data de 13 de outubro de 2003 e com validade até 2065. E não há descrição do tipo de carga, com um preço abaixo do mercado e há nomes fictícios nas duas empresas. E eu preferi falar consigo em privado porque eu acho que os seus filhos não sabem disso, correto? Doutor, esse contrato eu assinei no momento que eu precisava de muita ajuda. E a pessoa em questão que me ajudou quis permanecer aqui no anonimato. Essa carga de êxtase não é minha. Eu não estou envolvido em tráfico de droga. Portanto, doutor, está tudo sob controle. Pode ficar sossegado e, olha, muito obrigado pela informação. Ok, Edgar. Deputado, sou eu. Temos um problema. Então, mas ele nunca mais vai sair? Eu não sei, mas eu já estou a ficar cansada. Não, é que eu estou a ficar com fome e estou a ver que a gente não vai descobrir nada com isto. Não sei, mas eu tenho um pressentimento. Miguel, se algo assim estivesse acontecendo na tua família, o que é que vocês fariam? Olha, é assim. Nós íamos agir normal. Não é porque nós somos da igreja que
que nós somos mais do que os outros. Não é? Nós temos problemas, somos pessoas, temos problemas, mas a única diferença é que nós temos uma fé que nos fortalece. Entendeste? Sabes, tua mãe é tão simpática, tão positiva. Faz-me tanto lembrar a minha mãe. Sentes muita falta dela. Não há nenhum dia que eu não passe sem pensar nela. Depois eu imagino como é que seriam as nossas vidas se ela estivesse cá e não tivesse morrido. Olha, eu acredito que ela tem muito orgulho em ti. Obrigada. Os melhores amigos servem para isso. Sim? Miguel, é ele! Sim, é ele. Parece que está à espera de alguém. Sim, pois parece. Espera. Aquilo não é o carro da... Que silêncio nessa casa hoje. O que está passando entre vocês os dois? Nada, deve ser só algum momento de tensão, mas tem sido dias difíceis. Em grande parte por sua causa, não é, Eduardo? Esta comida está uma delícia hoje, não acham? Apenas correu mal. Tem uma coisa que eu gosto bastante, mas o pai nem disso sabe, né? Apenas correu mal, sinceramente. Eu lá quero saber o que você gosta. Se é ilegal, pode pôr todo mundo na cadeia. Tu também fazes coisas ilegais que nos podem levar à prisão, pai. Mas tá vendo com vocês dois hoje, caramba? Madalena, vocês estão a ser cruéis com o tio. Ele tem feito o melhor para vos dar uma boa vida. Ah, nós é que estamos a ser cruéis, não é? Tens a certeza? Madalena, o que é que tu tens contra mim? Eu? Estás sempre a desconfiar de mim, sempre a mandar bocas. O que é que eu te fiz? Eu não acredito em ti, não vejo uma ponta de verdade em ti e acho que nos escondes coisas. Madalena! De novo com isso? Eu não vou aceitar. Não se preocupe, tio. Já estou habituada a estas atitudes da Madalena. Ela fala tudo o que lhe vem à cabeça. Eu vi a Camila hoje e... Claro que você viu, para isso serve os olhos. Por amor de Deus, acalmem-se, vamos conversar. Vocês precisam de saber isto. Chega! Eu vi a Camila hoje a entregar um envelope ao camionista. Um envelope? Como assim? Que envelope era esse, Camila? Não é o que estão a pensar. Que envelope fala logo. Eu e o Miguel, aquele rapaz que me tem ajudado, nós fomos até a casa do motorista para ver se descobrimos alguma coisa e foi aí que presenciámos esta cena. Ah, claro! Claro que o Miguel tinha que estar envolvido nesta história, não era? O que ela está dizendo é verdade? Não, tio. São apenas procedimentos normais da empresa. Eu não sabia que este motorista era o motorista do fatídico dia. Para mim era apenas um motorista qualquer afastado por alguma licença e tínhamos que lhe entregar o pagamento porque ele não trabalha com conta bancária. Ai, querida, desculpe. Não foi minha intenção te ofender ou desconfiar de você. Ô, Madalena, olha aí o que você fez outra vez. Tio, eu juro que eu não sabia que era o motorista da nossa investigação. Eu não participo nas reuniões de diretoria. Só estava a fazer o meu trabalho. Ah, sério que vou acreditar nesta desculpa esfarrapada? Helena. Ai, não me estou a sentir bem. Então, filha. Ai, mãe, não me estou a sentir bem. Calma, calma. Já sabes quando te enervas a tua atenção desce um bocadinho. Mas não é só sabia. respirar e inspirar. Oh, Madalena, já chega! Já chega mesmo!
Isto é uma humilhação mais do que temos que aguentar. Vamos embora para casa. Anda, 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 Camila. Obrigada, querido. Ai, cuidado, cuidado. Madalena, esse assunto vai ter que se encerrar hoje nessa casa. Eu quero lá saber dos teus envelopes, eu quero lá saber das tuas desconfianças com a tua prima. Você ficou maluca, foi perseguir sua prima na rua, convida esse Zé Mané, sei lá, esse tal de Miguel. E a nossa empresa, uma ruína total, e você só implica com a Camila. Chega! Chega! Chega, Madalena! Chega! É só com a empresa que você se preocupa! Você! Ah, empresa! Negócios! Empresa! E negócio! Vamos lá, filha. Anda, vá, senta, senta. Isso. Ai, a minha menina. Tem calma, filha. Toma lá um pouquinho de água para acalmar. O Duarte também já foi à farmácia, vai trazer o teu medicamento, vai ficar tudo bem. Vá, fica tranquila. Tem calma, tem calma. Não! Com o passar dos anos tu simplesmente deixaste de ter sentimentos. Tudo para ti vir um negócio, inclusive a família. Estou cansada! Olha o que você está falando, Madalena. Essa empresa deu para você e para o seu irmão essa vida maravilhosa que vocês estão levando até hoje. Essa empresa permite que você seja aquela ambientalista protetora dos fracos, oprimidos e sei mais lá o quê. Porque no final, Madalena, é muito fácil ajudar os outros com o meu dinheiro. Eu preferia não ter dinheiro e ter o amor de um pai. Como é que você se atreve a dizer que eu não te amo? E tudo que eu já te fiz por você não conta? Por mim ou pela empresa? Desde que a mãe morreu, tu nunca mais foste o mesmo. Tu entraste de cabeça naquela empresa. Esqueces que tinhas 2 filhos que precisam de ti. Tu nunca mais ouvi um eu te amo. Por favor, parem com esta conversa. Isto já não está a fazer bem a ninguém. Eu já estou farta dessa história. Camila, vamos lá, eu te levo pro quarto. Não, não, tio, já estou melhor, não é preciso. Obrigada. O que importa mais para ti, pai? É dinheiro ou é ter paz? É empresa ou é família? Você não sabe o que está falando. Madalena, eu sei que tu não gostas de mim, mas não precisas descarregar a raiva que tens de mim em cima do teu pai. Ele não tem a culpa de me amar e querer o meu bem. Afinal, ele é como um pai para mim. Filha, vamos, vá, anda, anda. Já chega. Já chega. Edgar, precisas de alguma coisa? Não, nada, Cristina. O que é que se passa? Pareces preocupado. Será que o deputado vai cumprir a parte dele? Não sei, mas acredito que se tu o vais proteger, ele vai cumprir a parte dele do acordo. Não sei não, Cristina. Isso não está me cheirando nada bem mesmo. O que é que queres dizer com isso? Estás a pensar em denunciar o deputado à polícia? Não, isso não.
No fundo, a Madalena tinha razão. Pensa bem. Por mais que a droga seja do deputado, ele teve ajuda aqui de dentro para incriminar e encobrir rastro. Depois, deixou tudo certinho para nossa empresa ser incriminada. Como é que a droga foi parar no caminhão? E a guia? Uma coisa é receber ajudas em troca de favores. Outra coisa bem diferente é fazer parte do crime organizado e ser um traficante de droga. Eu percebo, Edgar, mas tens que pensar bem. Com esse tipo de gente não se brinca. Eu sei. Esse é o grande problema. E por falar em problema, e a Madalena? O que anda passando na cabeça dessa menina? Realmente, aquela cena de ontem foi completamente inadmissível. Mas tu sabes quem é aquele rapaz, o Miguel, com quem ela agora fala imenso, não é? Ouvi dizer, mas o que isso tem a ver? Então, ele é daqueles rapazinhos, totós, de mente fraca, que acredita em religião, vai à igreja, está sempre lá, de certeza anda a encher a cabeça dela com contos da carochinha, e tenho quase a certeza que ela não viu nada e que ele é que lhe está a meter na cabeça esta teoria da conspiração. Então preciso tomar mais cuidado com quem ela anda. Obrigado por me avisar, Cristina. Madalena, ias fugir, é? Não, só pensei que poderia estar no lugar errado. Não, não estás no lugar errado. Estás no sítio certo. Mas não é aquilo que tu estás a pensar, ok? Anda, eu mostro-te. O que é que está a acontecer aqui? Então, nós agora estamos a fazer uma recolha de uma ação social e hoje é o dia da entrega. Eu não sabia que a igreja fazia esse tipo de trabalhos. Sim, nós fazemos este tipo de trabalhos. Aliás, nós ajudamos pessoas, nós ajudamos cidades, nós ajudamos países que precisam de ajuda. Aliás, até há um tempo atrás, nós ajudámos com um navio, a Guiné-Bissau. A sério, a Guiné-Bissau. Eu estive lá as minhas últimas férias. De férias? E ajuda humanitária também. Ah, ok, que fixe. Foi muito fixe. Nós distribuímos alimentos, vestuário para pessoas que realmente necessitam. Estive lá um mês, amei aquele país. Olha, se calhar algumas roupas que tu deste fomos nós que enviámos para lá. Mas olha, o que interessa é que nós estamos a fazer um mandamento que Jesus nos deu, que é amar o próximo. Não é? Ou seja, nós não somos assim tão más pessoas como tu pensavas. Estou a ver. Ai. Está ali a minha mãe. Queres vir? Olá, Madalena. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de estares aqui. Olá, filho. Olá, olha, eu trouxe a Madalena para nos ajudar. Sim, nós temos aqui muito trabalho a fazer. A Madalena pode ficar aqui comigo e tu podes ir carregar aqueles cabazes mais pesados. Está bem? Ok. Pronto. Sim, senhora. Como é que posso ajudar? Pronto. Nós temos aqui uns cabazes que são diretamente para famílias mais carenciadas. Queres ajudar? a fazer? Claro. Olha, podes pôr isso aí. Olha, esse ali. Sim. E o grão também, se faz favor. Este. Vocês sempre foram assim, da igreja? Não. A minha família sempre foi cristã, mas eu, quando entrei para a faculdade, afastei-me. E então, aí conheci o meu marido. Meu marido nunca tinha ido a igreja nenhuma. Casámos e foi a altura mais terrível da nossa vida. Quem me dera a mim ter conhecido Jesus nessa altura. Por tudo de certeza que teria sido mais fácil. Quê? Nós éramos uma família diferente, nós não colocávamos as prioridades da família no lugar, agíamos sempre à nossa maneira, queríamos solucionar os problemas à nossa maneira e todas essas soluções eram sempre erradas. E o pior de tudo
foi quando eu engravidei e até aos 3 meses de gravidez estive sempre a perder líquido amniótico. O médico não me deu esperança, disse-me que o bebê poderia vir com más formações devido a essa situação. E depois o que é que aconteceu? Depois um dos médicos que nos acompanhou, que eu acredito profundamente que tivesse sido um anjo vindo de Deus mesmo para nos ajudar. Esse médico falou-nos de Jesus, trouxe-nos à igreja, nós recebemos a oração da salvação, começámos aí a nossa caminhada com Deus, mas apesar disso eu continuava com o risco de ter um parto prematuro. Devem ter sido dias de grande preocupação. Foram dias terríveis, muito tristes, cansativos, mas nós continuámos mesmo assim sempre focados. Continuámos a ir à igreja, fazer a nossa caminhada com Deus, ouvir o recado de Deus para a nossa vida. E o que é que aconteceu? Mesmo assim, à 26ª semana, o bebê nasceu. Nasceu com 500 gramas, muitos dos órgãos ainda não estavam formados, não é? E o médico disse-me que mesmo que ele sobrevivesse, poderia vir a ter sequelas para toda a vida. E o bebê sobreviveu? O Miguel nunca me contou que tinha um irmão. Graças a Deus sobreviveu, sem sequela nenhuma, cheio de saúde, lindíssimo. E olha, está ali. Então, gostaste? Sim, gostei muito. Foi um dia muito bom, sabes? Ajudar os outros é algo que nos faz tão bem. Vês, não é nada do outro mundo. Nós somos pessoas iguais. Iguais às outras, mas que acreditamos em algo maior. Já viste o que é que era achar que estamos nesta terra só porque sim? A tua mãe contou-me uma história do teu nascimento. Realmente és um verdadeiro milagre. Olha, se não fosse médico a levar os meus pais à igreja, eu não estaria aqui para dar um encontrão contigo, como foi no outro dia. Então, nesse caso, tu és o anjo enviado por Deus para a minha vida para me ajudar, é isso? Olha, não sei, quem sabe? Vá, vamos andando, eu levo-te a casa. Está bem. Ah, então. Então, está saída? Vou ali à empresa no instante. Duarte, este é o Miguel, ainda não foram apresentados. Então, Miguel, tudo bem? Está tudo bem. Então, como é que está o ambiente cá por casa? Estamos a poucos minutos do naufrágio, mas daqui a pouco já entram os violinistas para animar a festa. Mas tu, onde é que andaste a tarde toda? Não estavas de saída? Pá, anda cá. Então, para onde é que vocês andaram? Então, o Miguel, ele é cristão e eu fui à igreja dele e... Madalena Ruth Garcia Rocha numa igreja? Eu fui lá por causa de uma ajuda social. Assim já faz mais sentido. Sabes, o Miguel, ele apresentou-me a um mundo que eu não conhecia. Um mundo diferente, não sei se foi por causa da obra do destino, ou seja lá o que for, mas ver como aquelas pessoas vivem, como aquelas pessoas agem, faz-me ver o quanto nós não temos nada. Pois, tem lógica. Afinal de contas, tens as contas congeladas. Eu não estou a falar de dinheiro, Duarte. Aquelas pessoas não têm muito menos que nós, mas são infinitamente mais felizes que nós. Olha só à nossa volta. Cada um por si, cada um busca os seus próprios interesses. Tu achas que era isto que a nossa mãe ia querer para nós?
O que é que tu queres dizer com isso? Olha, sabes, eu cada vez começo a acreditar que existe uma solução espiritual ou sobrenatural, ou não sei como é que se fala. Estás a falar do poder da oração? Miguel, aquela história do construir a sua casa na areia, construir a casa na rocha, o que é que eu tenho que fazer? É assim, nada é uma obrigação. Mas também nada são fórmulas mágicas. Mas há coisas que nós precisamos de saber, não é? Hoje eu tenho uma reunião, se vocês quiserem podem vir comigo. Ok? E assim vocês veem por vocês próprios. O que é que vos parece? Acho que não custa tentar, até fiquei curiosa para conhecer. Da minha parte estás à vontade, não precisas da minha autorização. Então, e se tu fosses comigo? Ai, é que horas? É às 21 horas. Se vocês quiserem eu passo por cá para vos levar. Uma boa ideia. Não, vão vocês andando e depois eu vou lá ter. Eu ainda preciso passar na empresa para resolver uns problemas. Então vens? Vou, mas não pôs a morada por mensagem. Vá, partem-se bem. Sim. Essa noite? Claro, estarei lá então, no mesmo lugar, não é? Nos encontramos lá então, senhor deputado. Até logo. Então, Duarte, ainda aqui a esta hora? Oi, tia. Sim, estou. E a tia? Está aqui também? Sim, estava agora a ir-me embora e passei aqui e vi-te. Decidi falar-te. Eu estava só aqui a ver uns fecheiros importantes, mas nada mais. Olha, já agora, conseguiste falar com a Madalena depois daquela cena triste ontem do jantar? Madalena, sim, consegui. Encontrei-os hoje a sair de casa. E ela com o Miguel. Miguel? Ela levou o Miguel à nossa casa? Sim, ele parece um tipo porreiro. Pelo menos está a fazer bem à Madalena. A tia acredita que ele conseguiu levá-la a uma igreja? À igreja? Uhum. Eu bem disse a ela para se afastar desse rapaz. Mas porquê? Eles até me convidaram para ir lá também, hoje à noite. Pelo menos a Madalena está confiante nisso. Oh, Duarte, tu não vais a essa igreja, não vais lá perder o teu tempo. Tu és inteligente demais para isso. Igreja é para gente fraca, de mente fraca. Quem é que em pleno século XXI, com todo o conhecimento que há, toda a tecnologia, tudo, ainda acredita nessas coisas? Duarte, por favor, tu não vais. Já me basta andar aqui preocupada com a tua irmã. Prometes-me, Duarte? Duarte? Claro, tia. Claro. Fique tranquilo. Eu não vou. Prometo. Ótimo. Bem, eu vou-me embora e tu não fiques aí muito tempo, porque é sexta-feira, altura de te divertir. Certo, tia. Tchauzinho. Beijinhos. Beijinhos, tia. Então, mas ele nunca mais vem? Eu ligo-lhe, ele não atende o telefone. Então, pessoal, tudo bem? Olá. Boa noite. Oh, Madalena, ainda bem que vieste. Oh, pá, estou tão feliz. Nem acredito que conseguiste trazê-la.
Ótimo, ótimo. Olha, então, à espera do quê? Podemos descer? Estamos à espera do irmão dela, o Duarte. Ele disse que vinha. Ainda não chegou? Pois, não me atendo, não sei. Já está na hora. Também não há problema, nós podemos ir entrando e se ele aparecer, ele vai em seguida. Mas ela pode tentar outra vez. Sim, eu vou tentar mais uma vez. Não tente, se calhar está a conduzir. Se calhar. Sim, sim, deve ser isso. Então, vamos descendo. Vamos. Tá Vamos bem? descendo. Sim, vamos. Vamos. Chegou a caixa de correio. Deixe a sua mensagem após o sinal. Madá, desculpa, mas eu não vou poder ir ter contigo, tá? Surgiram aqui uns assuntos importantes que eu vou ter que resolver. Mas estive aqui a ver o computador da Camila e descobri aqui umas coisas importantes. Talvez seja melhor nós falarmos sobre isto, tá bom? Mas vimos isso melhor amanhã, tá? Vá. Amo-te, maninho. Tchau. Temos assuntos importantes a tratar. As coisas não estão a correr como nós esperávamos. Como não está a correr como esperado? A polícia não o quer assim. A polícia quer o peixe carudo. Mas a minha não tem nada a ver com isso. Que conversa é essa agora? Não é o que os jornais dizem. Mas você sabe muito bem o que se passa, doutor. Edgar, é o seu nome e o nome da sua empresa que já estão na lema. Vocês serão sempre lembrados como empresa de tráfico. Como assim? Você disse? Eu sei o que eu disse, mas não será possível. Alguns sacrifícios precisam de ser feitos. Sacrifícios? Edgar, não vai deixar que este processo chegue a julgamento. O Edgar vai assumir as culpas e assim as investigações serão encerradas. Mas isso é loucura, eu jamais vou fazer isso. Você está pensando que... Você pensa o quê? Acha que está em posição de negociar comigo? Edgar, prove-me que não está envolvido. Mas o senhor deputado disse... Eu sei o que eu disse, mas os planos mudaram. E é melhor começar a colaborar. Não vai querer começar a mexer com certas e determinadas pessoas. Pessoas como você, que prometem e não cumprem. Edgar. Estas pessoas cumprem. Cumprem. Edgar, neste momento o seu império é como um castelo de areia. Como uma onda prestes a levá-lo. Ou o Edgar assume que o carregamento era seu, ou eu próprio o destruo com as minhas mãos. Andar com Deus é uma escolha, é uma decisão. Na verdade, tudo na nossa vida é uma decisão que às vezes nós nos esquecemos que cada decisão que nós tomamos tem uma consequência. Jesus disse que há dois caminhos e que podemos escolher, ou seja, a decisão está nas nossas mãos. Em Mateus 7, 13, 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Esta foi a diferença entre o homem que construiu a sua vida na rocha e o homem que construiu a sua vida na areia. Ambos tomaram decisões, mas um teve sucesso, enquanto o outro, depois de gastar muito tempo construindo a sua casa, na sua própria força, viu tudo desmoronar num estalar de dedos. Opa! Então, amigo, apareceste? Não estou só. Como é que está isso? Então, veio ter todos fora? Da última vez quase te venci. Pois, mas o quase não te faz vencer e nem ficar com o dinheiro. Então desta vez, eu saio do quase e saio daqui com o dinheiro na minha mão. É disso que eu gosto, é disso que eu gosto. Olha, malta, vamos correr ou quê? Apostas é comigo, bora! Hoje, você pode tomar esta decisão e convidar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se este é o caminho que quer escolher, pode sair agora do seu lugar e vir aqui à frente.
Eu vou agora conduzi-la a fazer esta oração. Eu peço a todo o povo fique de pé, por favor. E repita após mim. Ó Deus, Ó Deus, eu me arrependo eu me arrependo dos caminhos errados dos caminhos errados que andei. Hoje Eu acredito eu acredito que Jesus que Jesus é o Filho de Deus é o Filho de que Deus morreu que morreu para me salvar. para me salvar. Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração e faço de Ti e faço de Ti, meu Senhor meu Senhor, e Salvador. Salvador. Ajuda-me, Ajuda-me, guia os meus caminhos. guia os meus caminhos. Amém. Amém. O que foi? Nada, só estou feliz. Estás feliz porquê? Porque provaste-me a tua teoria, é? Teoria? A teoria de que a igreja e as pessoas da igreja são fixes e tal. Estavas certo. Vês? Não podes dizer que não gostas sem antes conhecer. Tens razão. Desculpa, estou-me a ligar. Estou? Sou irmã dele. O quê? O seu filho chegou a este hospital em estado muito crítico. Filho, te amo muito. E mesmo que ele sobreviva, é quase impossível ficar sem sequelas. Somente um milagre. Apunhalado por alguém da minha própria família. O que queres dizer com isso? A audiência é hoje e infelizmente não temos como provar a sua inocência, Edgar. Espero que não estejas a pensar voltar com a tua palavra atrás. O tio vai ter mesmo de assumir a culpa pela droga? Acho que não me resta outra alternativa. Transportes Rocha e Filho investigada por tráfico de droga. Mas o que é que o Duarte viu nesta fotografia em específico? Mas o verdadeiro Deus ex machina é o nosso Deus. Ele tem sempre uma solução sobrenatural, um milagre. Como é que está Deus nesta situação toda? Eu vou até o fim do mundo se for preciso para trazer de volta. Ó Deus, ajuda-me